diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares junto com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Porque não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que é que nós podemos aprender acerca desse texto? No verso 9, é o momento que ele convoca até Mateus, que morava ali em Cafarnaum, né? Ele era coletor de impostos, ou seja, ele era um publicano. E Jesus está passando ali pela alfândega e vê aquele rapaz sentado. E ele vai e fala: segue-me. E ele larga tudo o que ele fazia, toda a vida dele, né? De um emprego estável, né? E segue a Jesus. E depois, né, dele ir seguir a Jesus, ele prepara um banquete na sua casa, onde pessoas que eram da mesma profissão que a dele e outros pecadores, e Jesus e os discípulos se assentaram à mesa na casa de Mateus. E os fariseus, que onde Jesus estava realizando milagres, sinais, ensinos, os fariseus estavam para poder ver algo que pudesse apontar em Jesus. E ele vai e chega, né, um dos fariseus, chega para alguns dos discípulos, ou todos os discípulos, e pergunta por que o seu mestre, ele come com pecadores, com os publicanos. Os publicanos, eles eram os coletores de impostos, assim como Zaqueu também foi alcançado, que era um coletor de impostos. Eles não tinham uma boa fama, porque eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. E muitos deles eram corruptos. Então eles não eram bem vistos pela sociedade, né? E os fariseus, eles se perguntaram, né, por que, se ele ensina sobre a lei, sobre tantas coisas, por que ele, né, estava comendo com pecadores e publicanos. E Jesus, ele ouve o que os fariseus falam e ele responde: os sãos, ele não precisa de médico, mas os doentes, eles precisam. Nessa questão, os fariseus estavam como as pessoas sãs. Então, ou seja, ele não veio para você, ele veio para aqueles que estavam doentes. E nessa questão, a doença é o pecado, aqueles que cometiam pecado. E ele é aquele que poderia trazer cura, né, sobre essa doença, sobre o pecado. Quem poderia fazer isso? Somente Jesus. E ele veio para os doentes, para os pecadores. E aí ele fala, né, isso diretamente para os fariseus e para aqueles que estavam ali ouviram também. Mas diretamente, eu creio que esse versículo 13 foi diretamente para os fariseus, porque eles eram conhecedores da lei, eles praticavam os ritos todos da lei. E ele fala: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E Jesus, ele não estava desprezando a questão do holocausto, do sacrifício, mas ele estava dizendo que ele prefere obediência de coração e mudança de vida do que um simples ritualismo. Não é só a questão de você oferecer sacrifícios ao Senhor por questão de ritual, mas de você ter uma vida de obediência, de você, nesse ato, você ter a mudança de vida. E Jesus, ele veio para os pecadores para que eles se arrependam dos seus pecados, não tornem a praticá-los e venha ser moldado, modelado pelo Senhor. Tanto é que Mateus, ele escreve esse primeiro evangelho, né, do Novo Testamento. Ele deixou a vida de pecado para seguir a Cristo e ter a sua vida transformada.
alcançar a vida deles. Mas aqueles que eram desprezados pela sociedade, ou que ninguém viria ver um futuro para eles, Jesus chamou eles e modelou eles da forma como ele queria que eles fossem e alcançassem todas as pessoas. E pelo fato de Jesus ter escolhido cada um daqueles, até Judas Iscariotes, que o traiu, e que se ele tivesse se arrependido, ele teria alcançado a misericórdia do Senhor. Todos eles, Jesus chamou porque tinha um propósito em específico com a vida de cada um deles. Assim como ele chega para mim e para você e diz: segue-me. E nós deixamos os nossos afazeres, deixamos aquilo que a gente tinha como importante ou como prioridade na nossa vida e seguimos a ele, somos modelados por ele a cada dia, e assim nós vamos nos parecendo com ele a cada dia na nossa caminhada. E eu agradeço, né, por você assistir esse vídeo. Obrigado pela sua presença, obrigado por você se interessar em ouvir a palavra do Senhor, e que o Espírito Santo, ele abra sua mente, seu coração, para que você venha compreender cada dia mais o que você precisa mudar e o que você precisa ser modelado por Jesus. E que você viva uma vida de obediência e que gere isso, mudança na sua vida, para que as pessoas identifiquem não você, mas o Cristo ao qual você serve. Identifique a identidade que o Senhor colocou em essência na sua vida. Eu agradeço novamente